Luar Peregrino. Wilson Frungilo Jr. Amor e Equilíbrio Audiobook. 11ª parte. Não se preocupe com isso, Luar. Teremos imensa alegria se a recuperar logo. Não somos egoístas a ponto de não desejar isso a você apenas pelo fato de não poder mais permanecer a nosso serviço. Eu lhes agradeço muito pela oportunidade, principalmente pelo fato de não me conhecerem. Farei o possível para não decepcioná-los. Podem ter certeza. Querem que eu comece já? Penso que seria melhor que nós o apresentassemos a papai primeiro e agora ele está dormindo. Tudo bem, volto, então, à construção. Vou tentar dormir mais um pouco. Tudo certo, Luar, concorda Pedro. Mas esteja aqui ao meio-dia para almoçar e conhecer seu Ricardo. Estarei sem falta. Até mais. Até mais, Luar. Capítulo 79. Diabos. Só me faltava essa. O que essas intrometidas pensam que estão fazendo? Pois estão condenadas também, entendeu? Esbraveja Paulo ao telefone, desligando-o. Do que você está falando, Paulo? Pergunta Mirtes ao marido que, não sabendo que a mulher se encontrava em casa, agora se atrapalha todo para explicar a sua evidente ira ao telefone. Paulo estivera falando com Romildo, que lhe informara que Marta e Helena estavam procurando por Luar e que estavam sendo ajudadas pelo fazendeiro. Mas o que mais o deixara furioso era o fato de que elas estavam desconfiadas dele. Nada, não, querida. Problemas na empresa. Mas você disse que, elas, estariam condenadas também. Do que se trata? Já lhe disse, problemas na empresa. São algumas funcionárias que não estão mais cumprindo a contento as suas obrigações e que, por mim, já estão condenadas a serem despedidas. Com quem você estava falando? Com Carlos, o encarregado, mente Paulo. A propósito, onde se encontra aquele seu motorista, o Romildo? Pergunta Mirtes, mesmo sabendo que Paulo já lhe havia informado tê-lo despedido. Eu já lhe disse uma vez que o despedi, Mirtes. Mas por que tantas perguntas? Estamos apenas conversando, Paulo. Percebi você tão nervoso que resolvi saber o porquê de tamanha explosão de cólera. Quanto a Romildo, simplesmente lembrei-me dele, realmente, você já me havia dito. Não gosto que fique fazendo perguntas sobre o meu trabalho, Mirtes. E por que não, Paulo? Pergunta a mulher, agora no intuito de perscrutá-lo. Afinal de contas, sou uma das herdeiras e você tem que me prestar contas, sim. Não é porque somos marido e mulher que não precisa falar-me a respeito do que ocorre. Não foi bem isso o que eu quis dizer, Mirtes, diz Paulo, mais polidamente, com a intenção de agradar a esposa. Afinal de contas, continua Mirtes, em tom brincalhão, para não dar a perceber que pretende colocá-lo em seu devido lugar quanto ao futuro das empresas e que ele somente receberá algo se continuar casado com ela, somos casados em regime de separação de bens e você, mesmo quando eu herdar metade das empresas de papai, será meu empregado. Seu empregado, Mirtes, exclama Paulo, que já se encontra bastante nervoso com a notícia que Romildo lhe passara. Mirtes, por sua vez, procura rir do descontrole dele. Maneira de dizer, Paulo. Você continuará fazendo o que faz, mas as empresas serão minhas e de Leles que, espero e oro muito por isso, agora desemocionada, já esteja de volta a esta casa. Mas não falemos mais sobre isso, mesmo porque, espero que papai e mamãe vivam por muitos e muitos anos. Paulo procura controlar-se falando mais mansamente, apesar de não conseguir sair do assunto. Tudo bem, Mirtes. É lógico que também desejo que seus pais vivam por muitos anos, mas preocupo-me ouvindo a falar dessa maneira, como se eu não passasse de um simples empregado que pudesse ser dispensado de uma hora para outra. Afinal de contas, já dediquei muitos anos de minha vida trabalhando para o sucesso das empresas. Não quero ficar o resto de meus dias como empregado, apesar de ocupar posição de destaque nos negócios. Você sabe o que penso. Sabe que almejo um dia vir a ser o presidente. Sabe que tenho muito mais capacidade que todos vocês para dirigir essas empresas de seu pai. Olhe, Paulo, como já lhe disse, esse é um assunto que não me agrada e que acho ser muito cedo para discuti-lo. Mas eu já disse a você inúmeras vezes.
Pois eu vou lhe dizer uma coisa, Paulo, diz Mirtes, de maneira enérgica. Enquanto meu irmão não reaparecer, não quero mais ouvir falar disso e se você não estiver contente com o que faz, peça demissão. Mas que palavras são essas, Mirtes? Você é minha mulher, sabe o quanto a amo e não pode me tratar assim. Por que está fazendo isso? Estou lhe falando dessa maneira porque já não aguento mais essas suas explosões de ódio ao telefone e mesmo a maneira como tem me tratado, porque está sempre com os nervos à flor da pele, desabafa Mirtes. Paulo, por sua vez, sente que está correndo um grande risco em agir assim em sua casa e que pode pôr tudo a perder se não se controlar. Já não consegue dormir direito, tamanha a preocupação com que o lento andamento das ações de Romildo e seus homens e, ainda agora, com aquelas moças bisbilhotando e desconfiando dele. Procura, então, tranquilizar a mulher. Perdoe-me, Mirtes, realmente, ando muito nervoso, mas são os negócios. Os negócios não estão indo bem, Paulo? Pergunta Mirtes, provocando. Papai me informa sempre que tudo está indo muito bem. Não são bem os negócios. Estamos faturando muito. O que quero dizer é que o trabalho é bastante intenso, cansativo. Se anda cansado e não tem condições de realizar a sua parte, contrata alguém para ajudá-lo. Pode ser que seja a falta de Lelis. Lelis não está fazendo falta nenhuma. Esbraveja Paulo, perdendo o controle novamente e traindo os seus sentimentos. Meu irmão não lhe faz falta, Paulo. Pois para mim faz muita falta e também para papai e, principalmente, mamãe, que vive na cama e a poder de fortíssimos tranquilizantes. Eu não quis dizer isso, Mirtes. É lógico que sinto falta dele. É quase como um irmão para mim. Apenas estou dizendo que a sua ausência não faz falta para o andamento do meu trabalho. Nesse momento, Mirtes não consegue mais se controlar e desabafa algo que há muito tempo vem trazendo preso em seu coração. E sabe o que mais, Paulo? Às vezes, chego a pensar que você tem a ver com o que está acontecendo com Lelis. Mirtes, o que está dizendo? Mirtes não consegue se controlar mais e, em convulsivo choro, sai correndo da sala, trancando-se em seu quarto. Paulo permanece, por alguns segundos, estático com o que ouvira. Só me faltava essa, exclama, contrariado. Mirtes desconfiada de mim. Só pode ser obra daquelas duas. Preciso desfazer essa impressão. Dirige-se, então, até o quarto, mas a porta encontra-se trancada por dentro. Mirtes, meu bem, abra esta porta. Quero lhe falar. Vá embora, Paulo. Vá embora, pede a mulher. Não posso acreditar que você esteja pensando isso de mim. Por favor, abra essa porta. Vá embora, por favor. Depois conversaremos. Mas, Mirtes. Por favor, Paulo, vá embora. O homem percebe que não adianta insistir e sai de casa, dirigindo-se em rumo pelas ruas da capital. Acho que fui longe demais. Do jeito que as coisas estão se encaminhando, logo acabarão descobrindo tudo, pensa. Tenho que parar com tudo isso enquanto é tempo, decide, estacionando em uma esquina e ligando para Romildo de seu telefone celular. Romildo, é Paulo quem está falando. Preciso conversar com vocês, pessoalmente, e urgente. Venham para a capital. Romildo, do outro lado da linha, não entende essa decisão repentina. O que está dizendo? Agora que estamos perto de alcançarmos o rapaz. Já lhe disse Romildo. Venham todos para a capital. Quero falar-lhes o quanto antes possível. Assim que chegarem, me telefone e dirijam-se ao local de costume. Parem com a missão. Mas, Paulo, não discuta Romildo e faça o que estou lhe dizendo. Se continuarem aí, estarão correndo risco de serem presos, mente. Voltem imediatamente. Vamos parar por alguns tempos. De qualquer maneira vou lhes pagar o combinado. Tudo bem, Paulo, você sabe o que faz. Vamos retornar. Assim que desliga o telefone, Paulo fica a remoer planos de ação. Preciso eliminar Romildo. Lelis, quando recobrar a memória, irá se lembrar dele, e se estiver vivo, poderá me incriminar. Enquanto isso, Mirtes encontra-se em profunda desolação. Meu Deus, será que agi corretamente? Reflete, numa grande dúvida que se lhe instala na mente. Não deveria ter falado a Paulo sobre essa minha desconfiança.
E se estiver errada, apesar de ter certeza de que ele está por trás de tudo o que está acontecendo com o Lelis, não posso acusá-lo dessa maneira, sem prova alguma. Além do mais, não deveria ter lhe falado dessa minha desconfiança, para que pudesse vigiá-lo. Agora não poderei fazê-lo. Além do mais, como será a nossa vida daqui para frente? E se ele for, mesmo, perigoso? Poderei estar correndo risco de vida. Oh, meu Deus, ajude-me a tomar uma resolução. Nesse momento, seu pai, o Dr. Milton, toca a campainha da casa. Quem será que está lá fora? Pergunta-se, amedrontada. Será que é Paulo, tentando me atrair para fora do quarto? Mas por que estou sentindo tanto medo assim? Será ele capaz de fazer-me algo de ruim? Creio que não. Não iria arriscar o casamento. Afinal de contas, a herdeira sou eu. Mirtes aproxima-se da porta do quarto com a intenção de sair e abrir a porta da rua, mas novamente o medo abate-se sobre ela. Toma, então, resoluta decisão, vai até a janela do quarto, abre-a e sai por ela, contornando a casa por um corredor que a cerca e espiando quem está a tocar a campainha. E qual não é o seu alívio ao ver o pai? Papai? Mirtes, por que demorou a atender? Estava na área de serviço? A moça começa a rir, talvez pelo nervosismo que a tomara minutos antes e que agora se esvai em ver o pai. Não, eu estava no quarto. No quarto? E por que não me atendeu pela porta da frente? Venha papai, vamos entrar. Dizendo isso, retorna pelo mesmo caminho com o Dr. Milton a segui-la. Quando chega à porta dos fundos da casa, constata que ela se encontra trancada por dentro. Não estou entendendo, Mirtes. A porta está trancada? A moça ri novamente. Espere um pouco, pai. Vou abrir a porta para o senhor. E qual não é a surpresa do homem quando vê a filha entrar na casa pela janela de seu quarto e, em poucos instantes vir abrir a porta para que ele entre. Mas o que está acontecendo, Mirtes? Você saiu pela janela? Entre, papai. Vou lhe contar tudo. Você não vai ficar mais nem um segundo aqui, minha filha. Apanhe suas coisas e vamos para minha casa. Coloque numa mala apenas o necessário. Você sabe para onde foi Paulo? Não, ele saiu quando percebeu que eu não iria abrir a porta do quarto. Mas, Mirtes, você tem mesmo certeza do que está falando? Ou seja, dessa desconfiança sobre o seu marido. Tenho, pai. Mas precisamos tomar alguma providência. Vou falar com um delegado, meu amigo. Penso que deve fazer isso, sim. E se estivermos errados? O máximo que ele poderá fazer é nos processar. Que Deus nos ajude, filha, e que com isso possamos encontrar Lelis, de uma vez por todas. Tenho certeza de que Paulo sabe, pelo menos, em que região Lelis se encontra. Apresse-se, Mirtes. Vamos embora. Você vai almoçar conosco. Elsa, a minha empregada, saiu para as compras, papai. Ela tem as chaves da casa? Tem. Então deixe um bilhete para ela, dizendo que precisou sair, que talvez não volte antes do anoitecer e para ela trancar a casa quando for embora. Mas ela vai perceber que levei roupas. Se isso acontecer, ela irá telefonar lá para minha casa e então lhe diremos que não sabemos onde você está. Tudo bem, papai. O senhor sabe o que faz. Vamos voltar, diz Romildo. Voltar? Sim. Acabei de falar com Paulo e ele pede que suspendamos todos os planos. Quer falar conosco na capital? Não estou entendendo, diz Aldo. Ele disse que vai nos pagar o combinado e quer que não façamos mais nada contra Luar. Mas será possível? Isso não está me agradando, Romildo. Bem, vamos cumprir as ordens dele. Se nos pagar o combinado. Mas disse que nos pagaria mais se tivéssemos êxito. Vamos cobrar isso dele, também. Não somos nós que estamos desistindo. Ele que pague. Vamos, então. De nada adianta ficarmos aqui fazendo conjecturas. E assim, os três homens afastam-se do bosque, quase encontrando-se com os carros que levam Brandão, Nando, Clemente, Marta, Helena e os outros. São 10 horas da manhã. É aqui, informa Clemente. Vamos entrar. Percorrem, então, todo o bosque e nada encontram. Chegam a chamar por Luar que não os atende.
Acho que ele não veio para cá, não, comenta Clemente. Vamos voltar para a cidade e fazer as mesmas investigações junto aos donos de bares. Vamos voltar, concorda Brandão. Oh, meu Deus, exclama Helena. Será que não vamos encontrá-lo? Onde será que ele se escondeu? E partem todos em direção ao centro da cidade onde recomeçam suas investigações, perguntando aqui e ali. Capítulo 80. Faltam 10 minutos para as 12 horas quando Luar bate à casa de Pedro e é atendido por Daisy, sua esposa. Entre, Luar, convida amavelmente, não faça cerimônias. Vamos até o apartamento do papai. Quero apresentá-lo a ele e a Rose, a enfermeira. Luar acompanha a mulher pela casa até chegarem à porta dos fundos. A uns 6 metros, encontra-se a construção do apartamento com sala, quarto e banheiro que abriga o velho doente. Rose, este é Luar, sobre o qual lhe falei hoje de manhã. Ele vai passar as noites com papai e hoje já almoça com você. Rose é uma senhora de aproximadamente uns 56 anos de idade, bastante simpática, que cumprimenta Luar com muita alegria. Muito prazer, seu nome é Luar, mesmo? Luar Peregrino. Luar Peregrino? Isso mesmo e é o único que eu possuo. Oh, desculpe-me, Luar, mas é que nunca ouvi falar de alguém que tivesse um nome assim. Disso tenho plena certeza, responde o rapaz, sorrindo ante a estupefação da mulher. Mas seja bem-vindo. Vamos almoçar e depois lhe explicarei alguns cuidados que terá que dispensar ao seu Ricardo. Quando você chegar, logo mais à noite, Santina, a outra enfermeira, lhe dará mais detalhes. Antes venha conhecê-lo, Luar, pede Daisy. Os três entram no quarto onde um senhor encontra-se deitado numa cama alta e com grade móvel de proteção. Trata-se de um homem de aparência bastante envelhecida, já com 84 anos de idade, magro, mas de fisionomia bastante simpática, com vivo brilho no olhar, característica essa que destoa do resto de sua aparência. Traja um pijama de listras azuis e brancas e meias bem alvas. Papai, este é o moço de que lhe falei. Vai passar as noites com o senhor. O ancião gira a cabeça em direção a Luar e é com esforço que ergue um pouco os braços, movimentando lentamente as mãos num gesto de cumprimento. Tudo isso acompanhado por um também leve sorriso nos lábios. Seja bem-vindo, meu filho, fala em voz baixa, mas firme, aproxime-se mais. Luar obedece, aperta levemente a mão do homem e agradece. Obrigado pela receptividade, seu Ricardo. Procurarei ser uma boa companhia para o senhor. O velho, continuando a segurar-lhe a mão, continua. Disso tenho certeza, pois vejo muita bondade em seu olhar, meu filho. Daisy me disse que você é espírita. Sim. Pois fico muito feliz, sabe? Já estou, como se diz popularmente, no fim da linha e ser-me-á muito gratificante se puder viver os meus últimos dias ao lado de um seguidor do Espiritismo, de um seguidor dos ensinamentos do Evangelho de Jesus. Nos daremos muito bem, apenas não penso que partirá logo, responde Luar, polidamente. Deus é quem sabe, não é filho? Isso é verdade. Papai recebe algumas poucas visitas de companheiros espíritas, mas muito esporadicamente. Não é culpa deles, Daisy, responde o velho, procurando justificar os amigos, todos são muito ocupados com seus afazeres. Vem mais quando necessitam de algum conselho, continua Daisy. Conselhos, não, apenas palavras de ânimo de quem já não pode mais realizar nada a não ser ficar orando. O senhor não consegue ler, seu Ricardo? Muito pouco, Luar. Minha vista já não tem mais a mesma capacidade e canso-me muito depressa. Quando quiser, poderei ler para o senhor. Gostaria muito, mas não quero que se canse muito comigo. Será um grande prazer. Possuo muitos livros, apesar de gostar mais do O Evangelho segundo o Espiritismo. Trago alguns aqui na mochila. Verdade, e o que faz com eles? Procuro distribuí-los aos que considero mais necessitados. Você é realmente um bom moço e um bom espírita, porque não basta apenas usufruirmos os benefícios do conhecimento das coisas. Temos que passar esses conhecimentos aos nossos irmãos, não é verdade? Tem toda a razão, seu Ricardo. Agora, por favor, Luar, vá almoçar antes que a comida esfrie.
Vou, sim. Luar, então, acompanha Rose até a sala do apartamento e senta-se para almoçar. Se você não se importar em perder algum tempo, já que seu horário será a partir das 20 horas, gostaria que me acompanhasse em algumas providências para que já comece a se familiarizar com o tratamento que terá que dispensar a seu Ricardo. Não me incomodo, não, e acho isso muito importante, pois não tenho nenhum conhecimento. Não haverá nada de complicado, inclusive, se precisar de algo, basta que chame por Dona Daisy, ela entrará em contato comigo e eu virei até aqui. Muito obrigado, Rose. Assim que terminam de almoçar, Rose e Luar retornam ao quarto onde a moça lhe mostra os horários que terá que ministrar alguns remédios ao ancião, bem como a maneira correta de fazer-lhe a higiene necessária. Nesse momento, Daisy retorna e mostra a ele onde poderá banhar-se, oferecendo-lhe os préstimos de sua empregada quanto às suas roupas. Nem sei como lhe agradecer, Dona Daisy. A senhora e ao seu Pedro. Não nos agradeça nada, Luar. Apenas nos retribua sendo uma ótima companhia para o meu pai. Trate-o com muito carinho. A senhora pode ficar tranquila quanto a isso. São 19 horas e 40 minutos quando Luar retorna à casa e se apresenta a Santina, a enfermeira que terá que substituir. Esta lhe dá mais algumas instruções e parte. O homem sorri para ele e lhe pede para sentar-se ao seu lado. Gostaria de conversar um pouco com você, Luar. Estou disposto a ouvi-lo, seu Ricardo. Lembra-se de nossa conversa há poucas horas. Sobre a necessidade de instruirmos nossos irmãos a respeito da doutrina espírita. Isso mesmo, pois vou lhe dizer uma coisa, li há algum tempo, numa pesquisa sobre o espiritismo no Brasil, que nós, espíritas, somos uma pequena porcentagem da população. Sabe o que isso significa, Luar? Diga, seu Ricardo. Isso significa que somos um número muito pequeno e que, na verdade, fazemos parte de um grupo bastante privilegiado. Privilegiado. Sim, e sabe por quê? Porque nós, espíritas, não chegamos a sofrer nem essa pequena porcentagem em relação ao que sofre o restante dos habitantes deste nosso país. Também, penso assim. Sei que muitas pessoas iriam me perguntar, como não sofremos? Será que esse velho, já no fim da vida, nunca passou pela amarga experiência de perder o convívio com algum ente querido, apartado-se pela frieza da morte física? Será que nunca passou, por exemplo, pelo dissabor de se ver desempregado? Será que nunca passou pela difícil provação de ver um ente querido sofrendo por causa de fatal doença? Entendo. Compreendo perfeitamente esses pensamentos que um irmão possa ter com respeito a este assunto e lhe dou toda a razão em dizer que nós, espíritas, também sofremos, mas, em contrapartida, continuo a afirmar que, em qualquer destes constrangimentos ou outros que possam ocorrer, causando-nos transtornos e tristezas, sofremos bem menos do que sofrem os que ainda não conhecem a doutrina espírita, não é verdade? Tenho certeza disso, responde Luar, abismado com a lucidez de seu Ricardo e com a sua sabedoria, pela maneira como vê as coisas da vida. E por quê? Podem continuar a perguntar. É muito simples, os que não têm as mesmas respostas que temos na doutrina espírita, não compreendem realmente as razões do sofrimento humano e que esses sofrimentos não passam de aprendizado para todos e que não existe o chamado castigos de Deus. Não sabem que Deus não castiga ninguém e que tudo o que nos ocorre são consequências de nossos próprios atos. São oportunidades benditas de aprendermos com os nossos erros. O Senhor tem toda a razão, concorda Luar, ainda muito impressionado com as palavras daquele ancião doente do corpo, mas tão são da mente e da razão. Não possuem também o consolo do intercâmbio com o plano espiritual, a reaproximação com os entes queridos que já abandonaram o corpo físico, mas que se encontram mais vivos do que nunca. Não têm a mesma certeza que temos de que a vida é eterna e que Deus somente deseja para nós, seus filhos, a verdadeira felicidade e que a reserva para nós, deixando a nosso cargo o tempo que poderemos levar para alcançá-la. Além de nos ter enviado Jesus que nos deixou ensinamentos suficientes para que possamos alcançar esse tão grandioso destino, completa Luar. Mas o mais importante, Luar, é o seguinte, porque somos nós esses, privilegiados. Será que Deus nos escolheu aleatoriamente para sofrermos menos, comparativamente aos nossos irmãos?
Não poderíamos ter sido escolhidos por mero acaso, não é, seu Ricardo? De maneira nenhuma, Luar. Sabemos que o acaso não existe. O que existe é um grande comprometimento. Um comprometimento de retribuição por tudo o que nos tem sido proporcionado nesta nossa presente encarnação. Isso é verdade, seu Ricardo. Muito temos sido agraciados com o conhecimento da doutrina espírita e também tenho absoluta certeza de que todos estamos comprometidos com toda essa felicidade. Você está entendendo tudo, Luar. Deus, nosso Pai, deseja que nos esforcemos para conseguirmos transmitir aos nossos irmãos de jornada, ainda desconhecedores da verdade que conhecemos, ainda desconhecedores dos ensinamentos de Jesus, os porquês da vida para que possam também conhecer o caminho da verdadeira felicidade e sofrer bem menos do que sofrem. E o Senhor vê isso nos livros que espalhamos, não é, seu Ricardo? Não somente nos livros, que são portadores das maiores dádivas do conhecimento, mas também, através do nosso exemplo, demonstrando em nossa face, o sorriso da felicidade que detemos para que possam questionar-se do porquê de sermos tão felizes, fazendo com que se interessem pela doutrina espírita e pelos caminhos do Cristo. Bonitas palavras, seu Ricardo, e cheias de muita verdade. Estou lhe dizendo tudo isso, meu filho, para que você, moço, ainda continue a distribuir esses benditos evangelhos de Jesus e a ensinar a seus semelhantes com o seu próprio exemplo. Sinto que você passa por sérias dificuldades, mas sinto também que tem dado exemplos de muita fé em Deus. Minhas dificuldades são muitas, sim, mas tenho a felicidade do conhecimento espírita que me proporciona muita esperança. E qual o tamanho dessas suas dificuldades, Luar? Não tem um tamanho nenhum peso que eu não possa suportar. Como sabemos, Deus não nos dá um fardo tão pesado que não possamos carregar em nossos ombros, bem como coloca muitos amigos em nosso caminho que, sem notarmos, nos ajudam nos momentos mais difíceis. Luar, por favor, ajeite meu travesseiro. Pois não, seu Ricardo. Vou procurar dormir um pouco, agora. Faça isso, seu Ricardo. Dentro de aproximadamente 1 hora terei de acordá-lo para ministrar-lhe mais um remédio. Pode me acordar. Vou preparar o despertador, pois me sinto também um pouco cansado e poderei pegar no sono. Deite-se nessa cama, Luar, e descanse também. Luar deita-se e o dia chega rápido. Os dois dormem tranquilamente, apenas sendo acordados pelo relógio nas horas da medicação. De manhã bem cedo, antes de chegar a enfermeira, Luar faz uma troca de roupas no ancião. Quando já está para sair, o homem o chama. Pois não, seu Ricardo. Luar, tive um sonho e não sei se você deva levá-lo a sério, mas sonhei com uma moça muito bonita que me pedia para lembrá-lo de um compromisso que você assumiu anteontem à noite, quando desprendido do corpo durante o sono. Compromisso? Ela me disse para lembrá-lo que deverá procurar um local bem ermo para passar a tarde. De preferência, um campo, e que deverá deitar-se e, se possível, entregar-se ao sono. Um lugar ermo? Um campo? Foi o que disse. Creio que vocês se encontrarão durante o seu desprendimento durante o sono. Espere, diz Luar, parecendo lembrar-se de algo. Sim, sonhei também. Parece que devo procurar um campo onde existe um pequeno lago. Existe um lugar assim aqui nesta cidade. Existe. Sim, por favor, chame Rose. Luar obedece, pedindo à enfermeira que venha até o quarto. Pois não, seu Ricardo? Rose, por favor, ensine a Luar como poderá fazer para chegar até aquele bosque da cidade. Existe um pequeno lago. Sei onde fica. Vá até lá, Luar, depois do almoço. Durante a semana permanece totalmente vazio. Vá até lá e procure a sombra de uma árvore. Parece que os espíritos têm um trabalho para você. Do que é que vocês estão falando? Pergunta Rose, curiosa. Luar vai arrumar outro serviço? Não vai mais trabalhar aqui? Não, Rose, responde Luar, sorrindo, é apenas um pequeno trabalho que seu Ricardo me indicou. Trabalho? Mas o que seu Ricardo sabe a respeito disso? Ele não sai deste quarto. Não se preocupe com isso, Rose, pede o velho, e deixe de ser bisbilhoteira, arremata, divertindo-se. O senhor me parece bem mais disposto hoje, seu Ricardo. E muito mais feliz. Você tem razão.
Sinto-me muito disposto e tenho certeza de que é porque arrumei um amigo. Amigo papai? Pergunta Daisy, entrando no quarto. Bom dia, Rose. Bom dia, Luar. Bom dia, respondem os dois. Mas o senhor estava dizendo que arrumou um amigo e, realmente, vejo que está com melhor aparência hoje. Sim, Luar já começou a me fazer um bem muito grande. É bondade dele, Dona Daisy, fala Luar. E não se esqueça, meu filho, pede o velho, de ir até lá depois do almoço e hoje à noite quero que me conte tudo. Do que é que estão falando? Seu Ricardo diz ter arrumado um trabalho para Luar. Trabalho? Pergunta Daisy, também curiosa. Não se preocupe, Dona Daisy, interfere o rapaz, coisa de espíritas. Ah, entendo. Realmente, você será uma boa companhia para papai. Já está sendo, fala o ancião, bastante entusiasmado, já está sendo. Capítulo 81. São 13h50 e Luar já se encontra num bonito campo cercado por um bosque. Trata-se de um lugar turístico da cidade que, naquele horário, encontra-se deserto. Depois de algumas informações, chegara ali caminhando, visto distar-se da cidade pouco mais de 5 quilômetros. Um pequeno lago de águas tranquilas e límpidas dá um toque de muita calma ao local. Luar, conforme aconselhado por seu Ricardo, procura um lugar adequado, ao abrigo de algumas árvores, retira pequeno cobertor da mochila e o estende no chão, sobre o qual senta-se. Apanha um exemplar do O Evangelho segundo o Espiritismo, abriu ao acaso e lê o que se apresenta naquela página. Se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a outra. Tendes aprendido o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu vos digo para não resistirdes ao mal que se vos queiram fazer, mas se alguém vos bate na face direita, apresentai-lhe também a esquerda, e se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai-lhe também vossa capa, e se alguém quer vos constranger a fazer 1000 passos com ele, fazei ainda 2000. Dai àquele que vos pede e não repilais aquele que quer vos tomar emprestado. E Luar continua a ler o texto até que inesperado sono vem lhe tirar a concentração e o faz deitar-se, adormecendo quase que instantaneamente. Em poucos minutos vê-se desprendido do corpo, caminhando, em espírito, até a beira do lago. Senta-se e fica a observar as águas tranquilas. Bonita a leitura, não, Luar? Diz uma voz atrás de si. Luar volta-se e se depara com o preto velho. Pai Francisco? Tudo bem, filho? Tudo bem. Agora me lembro que Cláudia e Dona Rebeca me disseram que eu deveria ajudá-las quanto a Rufus. Não sei quem é esse espírito, apenas que tivemos contato num passado remoto e que teria que lhe pedir perdão. Mas não consigo imaginar do que se trata. Não precisa se preocupar com isso, Luar. No momento, saberá como fazê-lo e tomará ciência de algumas coisas. Procurarei fazer o melhor, Pai Francisco. Tenho certeza de que o fará, mas voltemos ao bonito ensinamento de Jesus que estava lendo há pouco. Ainda temos algum tempo até que Cláudia, Dona Rebeca e os outros juntem-se a nós. O que aprendeu com a lição que leu? Bem, Jesus nos ensinou que devemos apresentar a nossa face esquerda quando alguém nos bater na direita e que, pela interpretação dos espíritos superiores, ele queria nos dizer é que não é preciso retribuir o mal com o mal, que o homem deve aceitar com humildade tudo o que tende a rebaixar-lhe o orgulho, que é mais glorioso para se ser ferido do que ferir, suportar pacientemente uma injustiça, do que ele próprio cometer uma, que vale mais ser enganado do que enganar, ser arruinado do que arruinar os outros. E você tem exercitado essa lição, Luar? Luar abaixa a cabeça, pensa um pouco e responde. Tenho procurado Pai Francisco, apesar de não ser fácil, mas tenho lembranças de que das muitas vezes em que segui esse sublime ensinamento, senti-me muito bem depois. Sei que tem feito isso constantemente, meu filho, mas gostaria de lhe ensinar mais alguma coisa a respeito dessa lição. E o que é? É que mesmo agindo dessa maneira, faltou algo muito importante. Faltou? E o que foi que faltou? Em todas as vezes que isso aconteceu, ou seja, quando simbolicamente bateram em sua face e você apresentou a outra, numa atitude de muita humildade e compreensão para com esses agressores, chegou a se perguntar por que assim o fizeram? Por que me bateram na face?
Isso mesmo. Bem, será que todas as vezes que isso ocorreu você não teria dado razões, dado motivos para que o fizessem? Quando digo razões, estou me referindo ao fato de você ter suscitado em alguém essa atitude menos digna. Porque nada justifica esse ato, mas quando ocorreu, qual a sua cota de culpabilidade? Luar pensa um pouco e percebe a lição que o preto velho está lhe passando e responde bastante emocionado. Entendo o que o senhor quer dizer. Se alguém se insurgiu de maneira violenta contra mim, seja por meio de insultos ou outras atitudes, como disse menos dignas, devo ter feito algo para que esse irmão assim agisse. Na verdade, talvez eu o tenha feito agir assim, não é isso? Exatamente. É lógico que existem situações em que um nosso agressor nos agride graciosamente, sem que nada lhe tenhamos feito ou dado motivos para ele assim agir, mas, muitas vezes, somos a mola propulsora desses atos de nossos semelhantes. E daí, podemos ser considerados muito mais culpados do que eles mesmos, porque tivéssemos agido de outra forma, nada aconteceria. Você entendeu muito bem. Uma grande lição, Pai Francisco. Vou procurar prestar bastante atenção nisso. Quanto menos tivermos que apresentar a nossa face esquerda, melhor para todos nós, não é? É isso mesmo, mas existe um outro detalhe muito importante também nessas situações. Outro detalhe? Sim, preste atenção. Muitas vezes, como já disse, somos compelidos a apresentar a nossa outra face. E o que acontece quando isso ocorre, além de, como você mesmo disse, sentir-se bem consigo mesmo? Creio que, agindo assim, consegui também evitar algo muito pior. Talvez a continuação do problema. Isso é verdade, Luar, mas faltou uma coisa. Faltou? Veja bem, você agiu corretamente, dentro dos ensinamentos do mestre, mas somente apresentando a outra face. Será que seu ofensor não saiu humilhado por essa sua atitude? Humilhado? Sim, em alguns casos. Não havia pensado nisso. Tudo o que fazemos de bom para com um nosso semelhante, Luar, temos que fazê-lo sem que ele o perceba ou, então, que nos humilhemos também. E no caso em questão, faltou que, em primeiro lugar, procurassemos realmente entender o nosso agressor e, principalmente, tentasse fazer com que ele nos perdoasse por lhe termos provocado tão nociva e comprometedora atitude. Faltou uma reconciliação sincera e humilde de nossa parte. Luar fita aquele espírito de tão elevada humildade, que se apresenta como um preto velho, e que tantas lições de sabedoria lhe tem dado. Sente-se muito emocionado com tudo o que ouviu naquele instante e diz, com muita simplicidade: O senhor tem toda a razão, Pai Francisco. Ainda temos muito a aprender. Na verdade, temos que complementar todas as lições do Cristo com aquela, das mais importantes que nos legou, amar o próximo como a si mesmo. Você sabe. Nesse momento, Luar sente uma nova emoção. Cláudia, Domingos, Flávio, Fontes, Miranda e Rebeca estão se aproximando deles, juntamente com mais outras 9 entidades espirituais trajando longas túnicas de um tom cinza claro e detalhes em prata. Nunca as tinha visto antes. Boa tarde, Pai Francisco. Boa tarde, Luar, cumprimentam todas ao chegar, no que são correspondidas pelos dois. As outras 9 mantêm-se a pouca distância, apenas meneando a cabeça em sinal de cumprimento. Cláudia e Rebeca aproximam-se de Luar e sentam-se à sua frente na relva macia. Está pronto a ajudar Dona Rebeca? Pergunta Cláudia. Farei o que me pedirem. Pode ter certeza, Luar, que você também será um dos grandes beneficiados. E o que devo fazer? É Rebeca quem responde. Luar, não poderemos colocá-lo a par de acontecimentos do passado porque certamente essas lembranças não lhe seriam benéficas. É evidente que, durante esta missão, alguns fatos poderão vir à tona, uns corretos, outros não. Por isso, peço-lhe que encare tudo com muita calma e tranquilidade. Não se deixe envolver por nada que lhe seja revelado. Saiba que o passado apenas nos serve como aprendizado. Para Deus, nosso Pai que muito nos ama, interessa o que somos hoje, as nossas sinceras e benfazejas intenções e o nosso intuito de trilhar o caminho do bem. Lembre-se de que nenhum de nós teve um passado sem máculas. Entendo o que a senhora quer dizer, Dona Rebeca, e sinto-me preparado. Muito bem,
Hoje iremos visitar alguém muito caro para mim. Como já lhe disse, trata-se de meu filho, Rufus, que vive em região umbralina de onde comanda verdadeiro exército de espíritos, a maioria, aprisionados pelo pretérito em suas consciências e que se prestam a serviços nocivos do mal. Em passado bastante remoto, você e meu filho foram companheiros em atos pouco dignos, porém, com o passar do tempo, você felizmente se libertou e procurou servir a Deus e a Jesus, nosso Mestre. Isso fez com que Rufus alimentasse por você grande ódio, conclamando-o como um seu traidor e tudo tem feito para prejudicá-lo. Entendo. Infelizmente, muita culpa detenho no tocante a esse caráter de meu filho e há séculos venho tentando, de todas as formas, modificá-lo, porém sem conseguir quase nenhum progresso. Ele não ouve aquilo que procuro lhe intuir e sofre muito na situação em que se encontra porque o ódio e a revolta que detém por Deus e por todos, em seu coração, muito o fazem sofrer. Também não conseguiu ainda se libertar das viciações dos prazeres menos dignos e sabemos que isso traz grande sofrimento aos corações. Compreendo perfeitamente. Não sei se teremos êxito nessa nossa missão, mas será mais uma tentativa. Penso que se ele se vir frente a frente com você, alguma modificação possa ocorrer. A senhora me disse que o caminho seria o de eu pedir perdão a ele. Sim, Luar, como o pai Francisco deve ter lhe dito, na maioria das vezes, somos culpados pelo ódio que um irmão nosso possa sentir por nós. Ele me explicou muito bem e sei a que a senhora se refere, devo ter, com a grande convivência, que suponho ter tido com ele, alimentado e apoiado os seus atos de despotismo. Penso que essa seria a palavra correta. Isso mesmo, Luar. Como já lhe disse, procurarei fazer o melhor. Podemos partir, então. Façamos uma prece a Deus, diz Cláudia, pedindo-lhe proteção e auxílio. Sim, peço a Pai Francisco que a profira. Quanto a você, Luar, durante a viagem que empreenderemos, procure permanecer em oração e nada tema. Estaremos todos protegidos. E se meu corpo acordar? Uma equipe de espíritos, especialistas nesses casos, já se encontram ao lado de seu envoltório material adormecido, cuidando para que permaneça nesse estado pelo maior tempo possível. Façamos, então, a prece, sugere Pai Francisco, já em atitude de recolhimento. Capítulo 82. Rufus, aprisionamos alguém bisbilhotando nas imediações da fortaleza, informa um dos guardas, entrando. Diz querer falar com você. Agora não posso atender a ninguém. Tranque-o no calabouço, depois veremos do que se trata. Ele diz que é muito importante e que não tem muito tempo. O que? Não tem muito tempo? Quem pensa que é, diz que você o conhece e insiste em lhe falar. Mas quem será esse atrevido? Tranque-o no calabouço. Chefe, só conseguimos trazê-lo até aqui porque assim o permitiu. Possui uma força estranha. Parece cercado por forte energia desconhecida. Forte energia? Penso que se encontra protegido pelos, das luzes, apesar de não conseguirmos vê-los. O que? É o que penso. Aliás, também percebemos o cordão luminoso. Só pode ser um encarnado, desprendido durante o sono do corpo material. Mas só me faltava essa. E ele disse o nome. Sim, diz chamar-se Luar. Luar? Pergunta Rufus, perplexo. Isso mesmo. Pois o traga aqui, imediatamente. E monte guarda reforçada à porta. Sim, chefe, responde o guarda, saindo em busca do pretenso prisioneiro, deixando Rufus atônito, sem conseguir raciocinar direito. Por que será que veio até aqui? E como conseguiu isso? Só pode ter sido com a ajuda daqueles, das luzes. Mas se pensa que vai conseguir sair daqui facilmente, engana-se. Vou desligá-lo do corpo. Guarda, guarda. Grita, então, fazendo com que um deles entre no aposento antes de trazerem Luar. O que deseja Rufus? Chame Cegadas imediatamente. Sim, chefe, diz o espírito, saindo. Mais alguns minutos se passam e, antes que Cegadas chegue, a imensa porta se abre, dando passagem a Luar, ladeado por um grupo de 8 guardas. Na verdade, ele não se encontra sozinho, mas acompanhado por Cláudia, seus companheiros, Rebeca e as outras entidades de apoio, porém, Rufus e os outros não conseguem visualizá-los.
Também não consegue perceber a forte energia que envolve Luar, protegendo, energia proporcionada por todos aqueles espíritos de luz. Luar impressiona-se com todo aquele ambiente, principalmente com a compleição dos habitantes daquele tenebroso local, mais precisamente com Rufus. Parece conhecê-lo de há muito tempo. Rufus, por sua vez, não consegue definir o que sente naquele momento. Um misto de sentimentos, principalmente uma estranha emoção lhe invade a alma. Luta consigo mesmo numa tentativa de reter o ódio que sente por aquela criatura que, inopinadamente, entra em seus domínios. Nesse instante, parece rever todo um passado, inclusive passando a sentir Luar como o conhecera e convivera com ele há alguns séculos. Na verdade, até a presente data, não mais o vira. Apenas o perseguia através de seus comandados e esse encontro o desconcerta. Que sentimentos são esses que me envolvem? Pergunta-se a si mesmo e, por mais que se esforce, não consegue emitir palavras da maneira como gostaria, ou seja, com o ódio que, até aquele momento movia suas ações e pensamentos a respeito de seu antigo companheiro de jornadas. E é quase com mansidão que lhe fala. Mas que surpresa, Laio! Não esperava que isso fosse acontecer um dia. Você, aqui em meus domínios, e sob a minha força. Laio, pergunta Luar. Não se lembra mais do seu antigo nome. Não, Deus permitiu-me o esquecimento do passado para que pudesse modificar os meus instintos que, acredito não terem sido nada satisfatórios num pretérito tão distante. Muito distante mesmo, Laio, ou prefere que o chame de Luar? Como desejar, Rufus. O espírito agora se espanta. Como sabe o meu nome? Sei de algumas coisas por obra de amigos espirituais que querem nos auxiliar. Auxiliar-nos? Não entendo. Não estou necessitando de auxílio algum. A porta novamente se abre e um guarda anuncia a presença de cegadas. Rufus, então, modifica as suas intenções. Pois pode dispensá-lo. E não quero ser perturbado por ninguém. Sim, chefe. Mas vamos continuar nossa conversa, Laio. Prefiro chamá-lo assim, se não se importa. Como quiser, meu irmão. Irmão, não sou seu irmão. Somos todos os irmãos, Rufus, já que possuímos o mesmo Pai, Deus, nosso Criador. Aproxime-se mais, Laio, quero vê-lo mais de perto. Luar atende ao pedido e, de repente, grande transformação parece se operar na sua aparência. Não mais se apresenta com o rosto atual e nem com as roupas que estivera usando, mas sim com a fisionomia e os trajes da época em que vivera como Laio, companheiro de lutas de Rufus. A grande diferença se encontra em seu semblante, agora sereno e bondoso e não mais enérgico e severo. Trata-se de uma providência que os espíritos que o acompanham estão utilizando para tocar bem fundo o coração de Rufus, que detinha, no passado, fortíssima afinidade por ele. Mas o que está acontecendo? Pergunta-se Rufus a si mesmo ao ver o antigo amigo ali à sua frente. Estarei enlouquecendo? Podemos conversar agora, meu irmão, diz Luar, sob forte inspiração de Cláudia e de Rebeca, amparadas por todos os outros companheiros. E, a partir deste momento, Luar passa a falar como um médium, onde toda a conversa será inspirada, mediunicamente. Evidentemente, Luar não se lembrará depois de nada que acontecer durante esse episódio. O que veio fazer aqui, Laio? Pergunta Rufus, cada vez mais impressionado e, mesmo, emocionado, pois antigos sentimentos de amizade lhe afloram a mente. Como lhe disse, venho até sua presença para que possamos receber o grande auxílio que tanto necessitamos, mas o mais importante é o sincero pedido que tenho a lhe fazer. Pedido? Que pedido? Rufus, meu irmão, por tudo que já fomos, por tudo que realizamos juntos, por todo o sentimento que nos uniu por tanto tempo, venho, humildemente, lhe implorar o seu perdão. Perdão? Pergunta Rufus, cada vez mais impressionado com tudo aquilo. Sim, e é em nome de nossos antigos laços que lhe peço também que possibilite que conversemos a sós como sempre o fazíamos no passado. Rufus vê-se, cada vez mais, envolvido por um torvelinho de recordações, como se tivesse retornado a um passado onde Luar, visto agora como Laio, fazia parte importante em sua vida e é num arrobo que ordena. Guardas, saiam todos, permaneçam do lado de fora da porta e torno a repetir,
Por nada quero ser interrompido. Os guardas obedecem e saem todos, deixando Rufus e Laio a sós, apenas com a presença invisível para ele dos espíritos benfeitores que acompanham a cena, continuando a inspirar o rapaz. Você me pede perdão, retoma Rufus o fio da conversa, logo em seguida. Isso mesmo, Rufus. Roga-me o perdão por ter me abandonado, seguindo aquele a quem chamam de Cristo. Não, Rufus. Saiba que por momento algum me arrependo de ter feito o que fiz, dedicar a minha vida aos pobres e estropiados a quem tanto prejudicamos e fizemos sofrer. Não se penitência de ter se tornado um padre em sua anterior vida terrena. Não, meu irmão, o que fiz só me trouxe alegria porque consegui resgatar um pouco dos males que causei e saiba que dedico aquela minha vivência a você, meu irmão. Você desertou Laio. Não de você, Rufus, porque o considero o meu grande amigo e irmão. Então me pede perdão do quê? Peço-lhe perdão por tê-lo incentivado ao mal através de meus sórdidos e cruéis exemplos. Peço-lhe perdão por não ter me devotado mais a que você também se transformasse. Peço-lhe perdão pelo ódio que sente por mim e que o faz sofrer tanto. Peço-lhe perdão por tudo que não fiz em seu benefício. E peço-lhe perdão por todo o mal que lhe causei. E pensa que o perdoarei por isso? Não, Laio, poderei perdoá-lo, sim, por sua traição, se juntar-se novamente a mim. Veja Laio, todo este império. Veja o poder que detenho nas mãos. E você, o que possui? Nada. Não possui nada, a não ser envolver-se com fracassados da vida, verdadeiros parias da sociedade. Tenho acompanhado você através de relatos de meus comandados. Sei que hoje se encontra entregue a uma estúpida religião onde pregam o amor e auxiliam esses desgraçados que, humilhados, batem a porta dessa ridícula casa religiosa onde trabalha e que denominam de centro espírita. O que pensa que está fazendo? Por acaso pretende mudar o mundo, mudar as suas misérias? Não se iluda Laio, volte para mim, como o companheiro de armas que sempre foi e venha gozar da inebriante satisfação do poder. Juntos, e você sabe disso, poderemos governar tudo isso. Você me convida a governar com você este mundo de podridão e sofrimento, Rufus. Que satisfação sente nisso? Não sabe que Deus poderia, a qualquer momento, acabar com tudo isto aqui. E por que não o faz? Não o faz porque que seus filhos se modifiquem pela sinceridade de seus sentimentos e não por algo a lhes ser imposto. Se esse Deus, de quem tanto fala, amasse realmente seus filhos, não permitiria que eu continuasse com minhas obras. Deus sabe o momento certo para tudo, Rufus. Porque pensa que ele se disporá a auxiliar aqueles que não querem o seu auxílio? Que não tem fé, de que adiantaria? Momento certo para tudo? Que momento certo, Laio? Meu irmão, você é inteligente e tem conhecimento dos processos regenerativos deste nosso planeta. Não desconhece que, apesar de todo esse poder que julga ter sobre esses seus estropiados comandados, não tem poder algum sobre a vontade do Criador, assim como eu não o tive quando retornei à carne. Você quis retornar à carne, Laio. Eu não quero. Essa é a grande diferença. Como já lhe disse Rufus, você é bastante inteligente e sabe que não é assim. Não desconhece a existência das reencarnações compulsórias. Sabe que a cada dia que passa, a cada hora, a cada minuto, a cada segundo, todos estamos a um número de passos cada vez menores em direção a uma grande passagem, seja ela do plano material ao espiritual ou do espiritual ao material e que você não poderá fugir desse destino. Do que é que está falando, Laio? Estou dizendo que a cada segundo que se passa, estou mais perto de desencarnar e você de reencarnar. Você está louco. Não estou louco, não, Rufus, e você sabe disso. Sabe que por mais que possa amealhar bens e poderes, não os terá para sempre. Sabe que apenas levará consigo, para a carne, os valores espirituais que acumular na presente vida, sejam eles bons ou maus. Sabe que, para os bons, a felicidade é a consciência tranquila do dever cumprido, não obstante o tipo de corpo que vier a ter. Mas sabe também o que é reservado para os maus. Não por castigo de Deus, mas por força das próprias energias vibratórias, construtoras das formas. Não quero saber disso, não quero saber disso.
Não adianta fugir do que é imutável, meu irmão, e sabe que as leis de causa e efeito, as leis de Deus, nosso Pai e Criador, não podem ser modificadas a nosso bel prazer. O que você sabe sobre minha próxima reencarnação? Pergunta, agora, demonstrando que as palavras de Luar lhe estão fazendo algum efeito em sua mente. Nada sei sobre isso, Rufus. O que quero lhe dizer é que tenho plena certeza de que ela será inevitável. Você sabe disso. Agora eu lhe pergunto, já parou para pensar em como ela será, depois de tantos desmandos de sua parte, depois de tantas atrocidades cometidas em nome de um tolo orgulho, de uma tola vaidade, em nome de um poder que nada traz de felicidade? Você está querendo me amedrontar, Laio? Apenas isso. Amedrontar, Rufus? Pense bem, você possui até capacidade para imaginar o que a vida carnal lhe reserva depois de tudo o que fez. Que fizemos, você quer dizer? Do que fizemos, sim, Rufus, e sinto a consciência bastante pesada tendo em vista que tenho culpa em muito do que errou. E é por isso que venho aqui hoje para lhe pedir perdão pela minha parcela de culpa e oferecer-lhe um braço amigo para libertá-lo de tanto sofrimento que, certamente, o cercará num futuro que, acredito, não esteja muito distante. Você está me deixando atordoado, Laio. Pois é exatamente o que pretendo fazer, atordoá-lo. Fazer você parar para pensar. O que fez você modificar-se tanto, Laio? O mesmo que está acontecendo com você agora, meu irmão. Alguém que um dia nos foi tão caro fez o mesmo por mim. Chamou-me à consciência, fazendo-me ver o quanto estava enganado a respeito da vida. Mostrou-me o verdadeiro caminho. Sei que será difícil para você modificar-se de um momento para outro, mas tenho fé que essas minhas considerações o farão mudar a visão que tem das coisas, do mundo, do universo, da mesma forma como ocorreu comigo. Rufus fica a olhar para o antigo amigo sem conseguir emitir sequer uma palavra. Nunca, em toda a sua vida, sentira algo parecido. Suas fibras mais íntimas estão como que sendo injetadas de estranha energia e sua mente parece um turbilhão de conflitantes pensamentos. A única coisa que tem certeza naquele momento é que há muito tempo não se sente daquela maneira, feliz com a presença do companheiro de tantas lutas, ali à sua frente. Não consegue entender por que não mais o odeia tanto e se pergunta que poder seria aquele que conseguira transformá-lo tanto em tão pouco tempo. E, num impulso irresistível, aproxima-se do amigo e coloca suas mãos sobre os seus ombros, gesto este muito frequente no relacionamento dos dois guerreiros. Laio, se tenho algo a lhe perdoar, peço-lhe que me perdoe também. Não sei o que lhe dizer a respeito de tudo o que me falou e nem sei se, quando for embora, ainda estarei a pensar dessa maneira. Talvez volte a odiá-lo e a desejar que se junte a mim novamente, que passe a pensar como penso, mas prometo-lhe raciocinar sobre tudo o que me falou. Inexplicavelmente ainda o vejo como a um amigo. Capítulo 83. Mas o que está acontecendo com esse imbecil? Murmura Cegadas que, juntamente com Crota, encontra-se no compartimento secreto onde, através de um orifício, avista todo o aposento de Rufus e ouve o que se fala em seu interior. Crota, que também espiona através de outro orifício, próximo a Cegadas, responde calmamente. Rufus está se deixando levar por sentimentalismo. Pelo que sei, Rufus e Laio foram grandes companheiros no passado. Eram como dois irmãos. Mas será que ele não percebe que tudo isso não passa de um truque daqueles, das luzes? Não se preocupe tanto, Cegadas. Se você quer tomar para si o comando dessa fortaleza, nada melhor do que Rufus enfraquecer-se e nada melhor para isso do que um sentimento fraco como esse que está sentindo nesse momento. Cegadas pensa um pouco e diz: sabe que você tem razão, Crota. Talvez o melhor a fazer seja alimentar ainda mais essas bobagens no coração de Rufus. Tenho certeza de que isso facilitará em muito as coisas para nós. Desde que isso não venha a atrapalhar os meus planos. Vamos ouvi-los mais um pouco, aconselha o outro. Ainda tenho outras revelações a fazer-lhe, Rufus. Você não teve mais notícias de Amaro e nem de sua mãe, nossa dedicada Rebeca. Rufus abaixa a cabeça, ficando alguns segundos com o olhar fixo no solo, parecendo querer colocar em ordem os seus pensamentos. Deixa-se, então, sentar-se numa grande cadeira e confessa.
O que está fazendo comigo, Laio? Já está quase conseguindo me esquecer. Esquecer-se de sua mãe e de seu filho, Rufus. Por muito tempo tentei encontrá-los. Meus comandados se desdobraram nessa tríplice procura, minha mãe, meu filho e você. E apenas conseguiu encontrar-me, não é? Sim, na verdade, meu ódio por você era tanto que, para falar a verdade, concentrei todos os meus esforços nessa tentativa. E na mãe de Amaro? Foi apenas uma simples criada que eu soube, há pouco tempo, estar vivendo como uma médica na vida atual. Mas não tenho preocupação nenhuma para com ela. Quando deu Amaro à luz, desapareceu. Renegou o próprio filho. Para mim foi melhor. Quantas recordações você está me fazendo ter neste momento? Amaro foi um grande guerreiro, não, Laio? O melhor de todos. E o mais sanguinário também. E não éramos todos nós assim? Até mãe Rebeca gostava de um belo troféu. É verdade, Rufus, mas o tempo passa e o arrependimento nos arrebenta o coração. O meu ainda nem se abalou. Está abalado agora, Rufus. Sinto isso. Onde será que se encontra a mãe Rebeca e Amaro? Creio que já reencarnados. Talvez. Rufus tem um sobressalto. Você sabe alguma coisa sobre eles? Talvez. Repete Luar. Os olhos de Rufus arregalam-se. Se sabe de alguma coisa, diga-me, Laio. Se você os encontrasse, o que faria? Não sei o que faria, mas gostaria que estivessem bem. Nesse momento, Luar sente um ligeiro estremecimento. Parece que seu corpo adormecido teima em despertar. Ciente do que está ocorrendo, Cláudia aproxima-se mais dele e, temendo que ele retorne ao corpo muito rapidamente, com muito mais vigor lhe inspira as últimas palavras. Rufus, amanhã à noite, aguarde-me do lado de fora desta sua fortaleza. Virei buscá-lo, pois quero lhe mostrar alguns fatos. Que fatos? Fatos relacionados à sua mãe e a Amaro. Ei, aonde você vai? Até mais, Rufus, diz Luar, como que despedindo-se. Espere. Luar, então, ainda caracterizado como Laio, através de mentalizações dos espíritos que o acompanham, é puxado com muita velocidade daquela fortaleza, deixando Rufus sozinho. Laio. São quase 5 horas da tarde e Luar desperta de seu sono no bosque onde se deitara e adormecera. Sentando-se, apanha o livro que deixara cair ao seu lado, colocando-o de volta na mochila. Será que aconteceu alguma coisa? Pergunta-se. Meu Deus, como dormi pesado. Levanta-se e parte em direção à cidade, levando cerca de 1 hora para chegar. Dirige-se, como combinado, à casa de Dona Daisy que o leva até o apartamento de seu Ricardo. O velho está dormindo e aproveita para banhar-se. Depois, come um lanche que Santina prepara para ele. Lava algumas peças de roupa, estende-as para secar e senta-se à beira de sua cama ao lado da do velho. Santina, se quiser ir, vou ficar aqui desde já. Posso ir, Luar? Então, eu vou, sim. Tenho muitos afazeres lá em casa. Até amanhã, Luar, e muito obrigado. De nada, Santina. Luar apanha um jornal espírita que se encontra sobre uma pequena mesa e começa a lê-lo. Dona Daisy compra periódicos espíritas para que as enfermeiras leiam para o seu Ricardo. Mais de meia hora se passa até que o velho desperta e vê Luar sentado, ali, ao seu lado. Você já veio, Luar? Cheguei agora há pouco, seu Ricardo. E daí? Fez o que lhe recomendei. Foi até o campo? Fui sim. E adormeceu? Instantaneamente. Foi só eu começar a ler o Evangelho e caí em pesado sono. Lembra-se de alguma coisa? Não, seu Ricardo. Apenas pareceu-me ter sonhado com um grande castelo e com alguém que me pareceu um amigo de longa data, mas não me lembro mais de sua fisionomia. Por quanto tempo dormiu? Creio que aproximadamente umas 3 horas. O velho sorri e diz: tenho a impressão de que participou de um grande trabalho. Pode ser, concorda o moço. O que está lendo aí? Um artigo sobre espíritos obsessores. Rose o leu para mim. Trata-se de um artigo de muita profundidade. Também achei, seu Ricardo. Sabe, Luar, o que penso a respeito dos espíritos obsessores e dos obsediados? Gostaria muito de saber, seu Ricardo. Preste atenção, então. O que você pensa a respeito dos espíritos obsessores?
Penso que são entidades muito sofredoras, não? Isso mesmo. Na verdade, existem vários tipos de obsessores, mas vamos considerar aqueles mais conhecidos. Existem aqueles que são inimigos do passado e que querem, a todo custo, vingar-se de seus desafetos e aproximam-se deles tentando prejudicá-los. Certo? Correto. Existem aqueles outros que apenas se comprazem em fazer o mal, seja a quem for. Dentre esses, há aqueles que se prestam a isso, recebendo ordens. E quanto aos que recebem ordens, diz Luar, podemos classificá-los em 3 categorias, pelo menos são as que me vêm à mente. Agora, uns, como o Senhor mesmo disse, agem apenas pelo prazer de fazer o mal, outros, em troca de favores, geralmente ligados às viciações que possuem, e também aqueles que agem obrigados, simplesmente por medo das consequências punitivas se não cumprirem o que lhe ordenam. Pois é isso mesmo. Agora, o que as pessoas obsediadas desejam quando recorrem a Deus, aos espíritos, aos centros? Querem ver-se livres dessa obsessão. Mas querem livrar-se rapidamente do problema, não é? Isso é verdade. Ah, lembrei-me de outro tipo de espírito obsessor, aqueles que são atraídos por encarnados despreparados. São os casos em que as pessoas valorizam tanto os problemas porque passam que acaba atraindo-os por afinidade. Lembro-me bem de um exemplo que uma vez um palestrante deu. Ele fez menção aos próprios encarnados que são atraídos uns aos outros quando possuem problemas idênticos. Aqueles que sofrem, por exemplo, de uma doença ligada ao estômago, procuram conversar com pessoas portadoras do mesmo mal, só que, muitas vezes não para, juntas, procurarem uma cura, mas apenas para reclamarem umas outras. Quantos exemplos desses vemos no nosso dia a dia? Nós mesmos, muitas vezes. Nós mesmos. Mas preste atenção onde quero chegar. O que os obsediados desejam quando se sentem prisioneiros dessas entidades infelizes? Afastarem-nas. Você falou certo, afastarem-nas. Porque, na verdade, nós mesmos as atraímos muitas vezes, e de que adianta um trabalho que apenas as afaste? Nada, seu Ricardo. Eu sei que existem trabalhos dentro do espiritualismo religioso, que não considero kardecista, que se utilizam desse expediente. Espíritos, servidores de médiuns, também em troca de algum tipo de favor, simplesmente afastam essas entidades perturbadoras através da força bruta, sem nada fazerem para modificá-las e mostrar elas o verdadeiro caminho. Você explicou muito bem, Luar. E como disse, de que adianta afastá-las? Não conseguindo mantê-las à distância por toda a eternidade, o que acontece? Acontece que seu ódio pelo obsediado em muito aumentará e quando estiverem livres, novamente. Por isso é necessário esclarecê-las e ajudá-las a encontrar um novo caminho para o progresso espiritual para que possam novamente marchar em busca da felicidade. Muito bem explicado, também, mas penso que existe uma maneira muito boa de não se sentir mais a influência dessas criaturas. E qual é seu Ricardo? Influenciando-as. Influenciando-as? Pergunta Luar, apesar de já ter noção da resposta que irá ter. Isso mesmo, influenciando-as. Imagine se seguíssemos a contento os ensinamentos de Jesus. O que aconteceria? É evidente que seríamos os melhores professores para elas, pois a atenção delas, sempre voltada para nós, faria com que, através de nossos exemplos, aprendessem grandes lições. O Senhor está sendo brilhante, seu Ricardo, pois, afinal de contas, quem seria o melhor professor para um obsessor? É lógico que seria o próprio obsediado. Como já disse, ele é a pessoa, o espírito encarnado, sobre o qual o obsessor tem toda a sua atenção voltada. Nada lhe escapa aos olhos e ao coração. E qual o melhor aluno? Aquele que tem toda a sua atenção voltada para a aula. E qual o melhor professor? Aquele que tem sobre si toda a atenção do aluno. Pois é isso, ninguém melhor do que nós próprios para ensinar aos nossos próprios obsessores. É lógico que tudo o que fizerem no centro espírita, em nosso favor, terá a sua importância, mas também, de que adianta um bom trabalho se não houver o exemplo que ensina e doutrina. Gostei muito desta nossa conversa, seu Ricardo, e por falar nisso, ouvi dizer que o senhor escreveu um conto. Poderia lê-lo? Ah, não, trata-se apenas de um arremedo de escrito. Mas posso gostar dele.
Você faz questão, mesmo? Absoluta. Então, Luar, por favor, abra aquela gaveta do guarda-roupa. Esta. Isso mesmo, responde o velho, erguendo um pouco a cabeça. É um caderno de capa verde. Já o achei. E agora, o que quer que eu faça? Leia-o, meu filho. Se precisar, tem uma caneta ali em cima da mesa. Pode apanhá-la. Uma caneta? Sim, uma caneta para corrigir prováveis erros de português e mesmo doutrinários. Deixe-me lê-lo primeiro. Faça como quiser, Luar, mas quero que saiba que o escrevi há muitos anos, quando ainda era moço e ficava esperando muito as coisas acontecerem. Pode ver que o conto tem o título, A Hora é Agora. Estou vendo e vou lê-lo já. Capítulo 84. A hora é agora. Preste atenção, meu filho. Estou morrendo e os espíritos de nossos antepassados já se encontram aqui para guiar-me na grande viagem, mas, antes, preciso revelar-lhe um segredo, diz o velho índio ao filho Ayumara, de 37 anos, ao sentir que suas forças já o estão abandonando no momento derradeiro da partida. Diga, meu pai. Peço aos espíritos que me deem forças para que eu tenha tempo suficiente para contar-lhe tudo. Eu lhe darei as minhas forças, diz o filho, tomando as mãos do velho. O que quero lhe contar, aconteceu há muitos anos num belo dia em que saí para caçar e embrenhei-me na Mata da Cobra. Na Mata da Cobra? O senhor entrou lá? Sim. Meu pai, o senhor é um bravo. Deixe-me contar-lhe. Entrei na mata naquele dia e caminhei muito, encontrando caça abundante. Quando já estava para retornar, vi um pássaro diferente, bastante colorido, pousado em uma árvore, por detrás de um espesso cipoal. Caminhei vagarosamente até perto dele e foi, então, que estaquei profundamente deslumbrado com o que vi um pouco mais ao longe. O que foi que o senhor viu? Percebi, logo à frente, atravessando a cortina de cipós. Eu vi. Meu filho, fico emocionado. Conte, pai. Vi uma imensa e linda cachoeira, e dela bebi a mais deliciosa água que já havia experimentado. Uma água diferente, sabe? Uma água leve, com um ligeiro gosto de mato. Vi, também, muitas árvores desconhecidas, com muitas frutas. Delas provei e pareceu-me sentir o sabor do mel em suas polpas. E por que o senhor nunca revelou isso aos outros da aldeia? Esse é o grande segredo, meu filho, que quero lhe revelar. Pois diga, meu pai. O meu primeiro impulso, realmente, foi o de contar a todos e levá-los correndo até aquele verdadeiro paraíso, mas quando aqui cheguei à aldeia, fiquei com medo e resolvi pensar um pouco melhor. E por quê? Na época, achei melhor descobrir, antes, uma maneira de fazer essa revelação, porque tive receio de que não soubessem aproveitar bem tudo o que aquele local poderia oferecer-lhes. Além disso, tive medo, também, de passar por mentiroso, pois a maioria teme embrenhar-se naquela mata, e passei todos estes anos usufruindo sozinho daquele lugar maravilhoso, pensando e pensando sobre uma maneira de fazê-lo participar também daquela minha felicidade. E hoje que me encontro à beira da morte, quero lhe ensinar o caminho e pedir-lhe que descubra uma maneira de revelá-lo a todos os seus irmãos. Farei isso, meu pai, mas conte-me onde fica esse paraíso. O velho índio, então, com muito esforço, relata minuciosamente ao filho como chegar ao cipoal no interior da Mata da Cobra, vindo a falecer, logo em seguida. Passado o ritual de despedida do velho guerreiro, Ayumara, munido de muita coragem e confiança no que o pai lhe contara, percorre o caminho ensinado e, da mesma maneira que o velho índio deleita-se com tudo o que aquele local, ainda praticamente virgem, pode oferecer. Realmente, meu pai tinha razão. Isto é um verdadeiro paraíso, diz para consigo mesmo, passando 3 dias e 3 noites naquela mata, desvendando e conhecendo, cada vez mais, as maravilhas que a natureza, graciosamente, ali plantara. Mas não posso fazer como meu pai. Tenho que contar a todos os outros para que possam vir, também, usufruir tudo isto. Talvez, até mudarmos-nos para cá. Sim, continua a pensar, vou fazer isso, porém, acho que, primeiramente, devo pesquisar e conhecer melhor todos os mistérios deste lugar. Devo conhecer tudo como a palma de minha mão, para, só então, anunciar o que meu saudoso pai descobriu.
E daquele dia em diante, Ayumara, sorrateiramente, sem que ninguém perceba, realiza mais e mais incursões na Mata da Cachoeira, que foi como a batizou, a fim de descobrir novos caminhos, novas árvores, novos frutos e novos animais. Porém, o tempo passa e Ayumara envelhece, chegando também, assim como a seu pai, a hora da despedida do mundo material e pede a presença de seu filho Taiguara no intuito de contar-lhe o segredo da mata e assim o faz, rogando que ele não perca tempo com mais pesquisas e leve o povo para lá morar. Taiguara promete ao pai que fará o melhor possível para atender ao seu pedido. Não posso acreditar no que vejo, exclama Taiguara ao entrar naquela mata. Preciso contar a todos sobre este paraíso. E, dizendo isso, volta correndo para a aldeia, visivelmente emocionado com o que vira e, principalmente, com o que ainda tem para deliciar-se, pois o velho Ayumara lhe contara todos os segredos que pudera desvendar durante todos os anos que passara na mata. Chega esbaforido e tenta reunir todos os índios a fim de revelar-lhes de uma só vez aquela descoberta que somente ele conhecia. Estava muito orgulhoso disso. Tinha certeza de que seria considerado um grande guerreiro. Porém, por mais que tentasse, não conseguia reunir a todos de uma só vez. Quando conseguia reunir um pequeno grupo, os outros se dispersavam para tratar de suas atividades. Mesmo à noite, era-lhe difícil. Decidiu, então, procura o cacique da tribo para pedir-lhe que fizesse uma reunião, dizendo-lhe que tinha uma grande revelação a fazer. Que revelação é essa, meu filho? Pergunta-lhe o chefe maior da tribo. O senhor me desculpe, mas gostaria de eu mesmo falar a todos de uma só vez, pede Taiguara, tomado de orgulho e de egoísmo, pretendendo angariar, somente para si, os louros da descoberta. Isso é impossível, Taiguara. A nossa tradição diz que somente o cacique pode falar a todos de uma só vez. Se você me contar o que sabe, farei uma análise do assunto e, aí, então, se eu achar que é do interesse de todos, eu mesmo farei a comunicação. Taiguara pensa um pouco e, temendo não ser levado a sério, meneia a cabeça negativamente. O cacique ainda insiste mais uma vez, sabiamente, sugerindo-lhe, se não quer contar-me, mas acha muito importante que os outros saibam, conte a alguns poucos e estes se incumbirão de repassar aos outros. O que não se pode é fazer uma grande reunião. Taiguara agradece a atenção e sai cabisbaixo, da tenda do cacique e até o fim de seus dias, dirige-se à Mata da Cachoeira, onde fica tentando descobrir uma forma de falar a todos e, da mesma forma, como seu pai e seu avô fizeram na hora da derradeira partida, chama o filho Aracaia e relata-lhe tudo, pedindo que descubra uma maneira de tornar público o segredo que já passara incólume por 3 gerações. Aracaia, assim como o pai, fica, então, conhecendo a Mata da Cachoeira e após muitos dias de reflexão, acaba descobrindo mirabolante maneira de realizar o que o pai lhe pedira. Procurando chamar a atenção de todos, corre até a aldeia, sobe numa grande árvore e munido de um arco e de muitas flechas, começa a atirá-las a esmo sobre todos os que se aproximam daquele local, na intenção de fazer com que a tribo aglomere-se debaixo daquele local, na intenção de fazer com que a tribo aglomere-se debaixo da árvore para, então, falar de uma só vez, sem que tenha descumprido a lei, pois, afinal de contas, não conclamara nenhuma reunião pública. Porém, o que acontece é que terminadas as flechas, da árvore é retirado e como costume da tribo, é amarrado pelas mãos e pelos pés num dos troncos da barraca de sua mãe, permanecendo, dessa maneira, por muitos anos, sendo alimentado por uma velha índia. Ninguém mais, a partir daquele momento, dá-lhe ouvidos, já que é considerado como alguém que perdera a razão. Alguns anos se passam e Aracaia vem a falecer sem ter nenhum descendente para contar sobre a Mata da Cachoeira. Bonita história, irmão Hélio, exclama o jovem Mário, espírito que habita uma colônia de socorro no plano espiritual e que frequenta aulas de moral cristã, juntamente com outros tantos aprendizes. Mas ainda estão faltando as considerações finais, irmão, reclama um outro rapaz. Creio já terem entendido, mas vou atendê-los. Todos nós sabemos que possuímos 2 importantes missões, tanto no plano espiritual, quanto no plano terreno, uma que é a de evoluirmos moralmente, com a grande oportunidade que Deus, nosso Pai,
nos oferece, a fim de apararmos as arestas de nossa ignorância, e a outra intrinsecamente ligado à primeira, já que, se cumprida, em muito contribuirá com ela, que é a de servir ao nosso semelhante. E isso, obviamente, podemos cumprir até nas ocupações mais simples e anônimas. Agora, imaginem naquelas de cunho mais importante como, por exemplo, repassarmos aos nossos irmãos, seja por meio de ensinamentos teóricos, seja por edificantes ensinamentos, através do exemplo prático, as lições de Jesus que já assimilamos em nossos corações. Sim, concorda um dos rapazes. Agora, quantas e quantas vezes, temos agido como o velho índio, seu filho Ayomara, o neto Taiguara e, finalmente, Aracaia, achando que ainda é cedo para cumprirmos com essa ou aquela missão, amparando-nos com a íntima desculpa de que não possuímos condições para tanto ou, então, que nossos irmãos necessitados não têm capacidade de assimilação, que não temos tempo ou, mesmo, o que é pior, sentirmos-nos travados pelo nosso egoísmo, pelo nosso orgulho ou imensamente aprisionados pelos prazeres e gozos materiais. É verdade, concorda Mário. É verdade, sim, diz Amilcar, um espírito ainda encarnado e que ali se encontra, desprendido do corpo, durante o sono físico e que, para ali, fora levado por seu mentor espiritual. Ontem mesmo forjei bela desculpa para não fazer um trabalho que achava muito inferior à minha capacidade. Hoje entendo que todo o labor é muito importante para todos os que nos cercam e quanto tempo perdemos na ociosidade, aguardando uma oportunidade melhor para iniciarmos a nossa obra. É isso mesmo, Amilcar, continua o irmão Hélio. Não devemos perder nunca o nosso tempo, mesmo que seja para oferecermos um simples sorriso a um nosso semelhante ou sermos polidos e educados com todos os que nos cercam, tendo sempre uma palavra amiga e compreensiva. A oportunidade nos é oferecida a todo o momento, a cada minuto, a cada segundo e não podemos perdê-la porque na verdade, e é bom lembrarmos sempre disso, a hora é agora. Capítulo 85. E agora, pai, o que faremos? Pergunta Nando a Brandão, após passarem todo o dia procurando informações sobre Luar. Estou muito preocupada, diz Marta. E se o encontraram antes de nós? Nem fale nisso, diz Helena, bastante angustiada. Será que ele não rumou para a próxima cidade? Arrisca Clemente. É uma cidade bastante pequena, quase uma vila. Poderíamos ir até lá, sugere Brandão. E se ele estiver aqui ainda? Podemos fazer o seguinte, diz Helena, eu e Marta ficaremos hospedadas aqui, num hotel, e entraremos em contato com o detetive Alcides pedindo para que venha até aqui e vocês poderiam ir até essa cidade. Penso ser uma boa ideia, diz Nando. Também acho, concorda Brandão. Vamos fazer o seguinte, vamos todos para lá e Helena e Marta ficam aqui. Amanhã, neste mesmo horário, nos encontramos de novo neste local. Vamos, então, acompanhá-las até o hotel. Depois partiremos. E assim o fazem. Enquanto os homens dirigem-se para a outra cidade, Marta e Helena se hospedam no único hotel da cidade. Será que seu Alcides ainda se encontra hospedado naquele lugar? Não sei, Marta, mas vamos ligar para o seu telefone celular. Boa ideia. Você tem o número? Tenho aqui na bolsa. Tome. Marta liga e Alcides atende prontamente. Seu Alcides? Sim. Aqui é Marta. Marta, onde foi que vocês se meteram? Estou desesperado à procura de vocês. Onde o senhor está agora? Acabei de sair da farmácia de tal de seu Medeiros. Levei um tempão para convencer seu Clóvis e sua esposa a me informar o que estava acontecendo. Foi preciso que eu ligasse para o Dr. Milton e o colocasse ao telefone com os dois. E eles acreditaram nele? Somente depois que Dr. Milton chegou às lágrimas. Pobre homem! Mas por que não me avisaram como combinamos? O que está acontecendo? O senhor ia para onde agora? Ia para uma cidade vizinha onde há uma fazenda de um senhor chamado Brandão. Seu Medeiros foi quem me indicou. Por favor, seu Alcides, venha até aqui. Mas onde estão? Marta lhe explica e lhe conta rapidamente o que está acontecendo. Meu Deus, mas isto está uma verdadeira confusão. Estamos desesperadas, seu Alcides. Diga-me uma coisa, Marta, vocês chegaram a vê-lo?
Sim, numa praça onde ele conseguiu evitar uma tentativa de suicídio de um homem que queria atirar-se de um depósito de água. De um depósito de água. Sim. E não conseguiram entrar em contato com ele. Não, foi tudo muito rápido e ele fugiu, desaparecendo na multidão. Bem, já estou indo para aí. Em que hotel estão? Nem me lembro o nome agora, seu Alcides, mas é o único hotel da cidade. O nome do hotel é Vila Nova, informa Helena. O nome do hotel é Vila Nova. Está bem, mas, por favor, não me deixem mais na mão. Se forem embora daí, antes de eu chegar, por favor, me telefonem. Pode ficar tranquilo, seu Alcides. Até mais, então. Até mais. Ele virá? Pergunta Helena. Sim. Onde ele se encontra agora? Pelo que me falou, na cidade onde mora seu Medeiros. Agora, realmente, estou apavorada, Marta. Meu Deus, estivemos a poucos metros dele. Tudo vai dar certo, Helena, acalme-se. Onde será que Lely se encontra neste momento? Estará aqui nesta cidade? Já terá partido? Helena, vamos fazer o seguinte, tomaremos um banho e iremos comer alguma coisa. Comer, Marta, não tenho fome. Helena, se queremos continuar com esta busca, é importante que nos alimentemos ou não teremos forças para tanto. Por isso, já para o banho. Vou depois de você. As moças banham-se e descem à procura de um lugar para comerem alguma coisa. Já escurecera e somente conseguem encontrar uma padaria onde se alimentam com sanduíches e leite. Quando terminam, resolvem dar uma volta pela cidade. Desta feita, vão a pé. Vamos percorrer o máximo que pudermos, Marta. Quem sabe, Deus nos ajuda e encontramos alguma pista. Dizendo isso, passam a caminhar pelas ruas até que, cansadas, resolvem sentarem-se um pouco num banco da pequena praça. Se Lelis estiver ainda nesta cidade, Helena, deve estar bem escondido. Isso é verdade, ele não ficaria à vista. Mas se isso estiver acontecendo, é porque alguém o acolheu em sua casa, talvez. Mas quem faria isso? Não se esqueça de que ele vem conseguindo isso desde que fugiu da capital. É verdade, Lelis é uma pessoa que consegue facilmente cativar a admiração dos outros. Capítulo 86. Algumas horas mais tarde, vamos encontrar Luar desprendido do corpo durante o sono e novamente em contato com Cláudia, Fontes, Domingos, Flávio, Miranda e Rebeca no bosque da cidade. Não me lembro de nada do que falei, Cláudia, diz Luar, referindo-se ao episódio daquela tarde quando, com a aparência de Laio, falara com Rufus. Lembro-me apenas do ocorrido até entrarmos naquela fortaleza e ficar frente a frente com o seu filho, Dona Rebeca. Depois, senti-me como se fosse uma outra pessoa, mas logo em seguida, senti-me impulsionado em direção a este bosque e acordei. Cláudia lhe sorri e Luar continua. A partir daí, então já sobre a influência de meu cérebro material, não me lembrei nem mesmo de lá ter estado. Conforme disse a seu Ricardo, lembrava-me apenas e vagamente de ter sonhado com um castelo e com alguém que parecia conhecer de longa data. Bastante interessante o controle de nossas lembranças, quando desprendidos do corpo. Sim, Luar. Como você sabe, o espírito encarnado lembra muito pouco do que ocorre durante o sono, durante o seu desprendimento quando nesse estado. Geralmente, as lembranças se misturam com o que o cérebro mais materializado do corpo físico vai liberando durante o sono. É certo que muitas vezes, quando algumas lembranças são necessárias, os espíritos auxiliam os encarnados a se recordarem com mais perfeição. Eu entendo muito bem que quando acordo não me lembro destes nossos encontros, de nossas conversas, apesar de saber que aprendendo aqui, fica gravado em minha mente como aprendizado, haja vista, o episódio do conto que escrevi e sei que quando o Pai Francisco inspirou-me a escrevê-lo lá no Centro Espírita. Esse feito foi facilitado porque já o conhecia, pois o ouvira dele próprio. Isso mesmo, Luar. Entendo também que quando me encontro desprendido novamente do corpo durante o sono, volto a recordar destes nossos encontros anteriores, mas o que aconteceu hoje à tarde? Luar, explica Cláudia, você trabalhou como médium, só que como médium inconsciente, entende? Médium. Sim,
Você não desconhece que um espírito, revestido de seu perispírito, pode, também, servir de médium, de ponte entre espíritos de níveis diferentes. Sim. Rufus não nos estava vendo, mas você estava falando com ele sob inspiração, algumas vezes de Rebeca, outras, de mim própria. E não me lembro de nada porque não seria conveniente que eu me lembrasse de fatos do passado que, obviamente, dizem respeito à minha vida pregressa. Isso mesmo. Pois eu lhes agradeço por isso. Nesse momento, Rebeca toma a palavra. Luar, amanhã à noite, terá uma missão muito importante num novo desprendimento. Iremos, inclusive, vir com uma equipe um pouco maior já que também teremos que manter seu Ricardo adormecido enquanto você estiver desprendido. Não podemos correr o risco de ele acordá-lo. Terá que ser à noite? Sim, Luar, terá que ser à noite, porque outros espíritos encarnados terão que comparecer também e para isso teremos mais facilidade nesse horário. Entendo. De repente, outra entidade começa a se aproximar. Encontra-se envolta em muita luz. É Pai Francisco, exclama Luar, feliz. Sim, é Pai Francisco, concorda Domingos. Seja bem-vindo, Pai Francisco, diz Cláudia. Obrigado e que Deus nos abençoe a todos. E, olhando para Luar, lhe pergunta. E o nosso cooperador, como vai? Muito bem, Pai Francisco. Nem sei como agradecer a Deus por estar me proporcionando tão grata oportunidade de encontrar-me com vocês e de poder dar uma pequena colaboração nesse bendito trabalho que realizam. Você não é o único, não, Luar, que, encarnado, presta serviços ao verdadeiro plano da vida, diz Rebeca. Sei disso, o intercâmbio deve ser bastante intenso. Mas não é fácil conseguirmos colaboradores encarnados, não, Luar, complementa Fontes. A grande maioria dos encarnados ainda se aprisiona muito às coisas da Terra. A Terra, diz Pai Francisco, como se estivesse analisando-a e pensando no que irá falar. É o grande remédio que Deus oferece aos espíritos ligados a este núcleo gravitacional. Um grande remédio. Remédio, Pai Francisco? Pergunta Luar. Sim, meu filho, e você sabe disso. É através da reencarnação que nos curamos de muitos males morais e físicos. Morais, porque podemos resgatar débitos do passado junto aos nossos credores, aqueles a quem prejudicamos, enfim, a quem causamos muitos dissabores, muitos sofrimentos, transformando, como é do seu conhecimento, ódio, aversão, desejos de vingança, em amor. Sim, Pai Francisco. E físico porque muitos males que se instalaram em nosso perispírito, causados pela nossa invigilância, sejam eles também físicos ou morais, poderão ser dissipados através do contato, ou melhor, da interação com um corpo mais material, na verdade, plasmado pelo próprio perispírito doente. Costumamos comparar esse fato com uma gota de tinta que é enxugada, absorvida, por um mata-borrão. Bonita comparação, Pai Francisco. O preto velho apenas sorri e continua. Mas como todo remédio, é necessário que seja tomado com cuidado, com muitas precauções, sabe? Precauções? Pergunta Luar, curioso. Precauções, sim. Quando um médico lhe receita um remédio, como você o toma? Bem, de acordo com a sua prescrição. Muito bem, vamos supor que ele prescreva um comprimido por dia. Você deverá tomar um comprimido por dia, certo? Certo. Agora, o que acha que poderá acontecer se você, por livre e espontânea vontade, resolver tomar todos os comprimidos do vidro de uma só vez? Poderei ficar muito doente, Pai Francisco, ou, até mesmo, provocar a morte do corpo físico. E é isso mesmo. Com o remédio da reencarnação, quando tomamos contato com a matéria mais densa, também é necessário que sigamos as devidas prescrições. Muitos espíritos, infelizmente, ao reencarnarem, resolvem tomar todos os comprimidos, ou seja, deixando-se envolver por demais com a materialidade. Tornam-se ambiciosos, querendo possuir cada vez mais, ou seja, parecem querer tomar todo o remédio que Deus lhes propicia, de uma só vez e da maneira mais errada e equivocada, ou seja, confundem o comprimido com a saúde. Sentem mais prazer com o remédio do que com a própria saúde. Uma bela comparação, diz Cláudia.
E como sabermos a maneira correta de tomar esse bendito remédio, Pai Francisco? Pergunta Luar, no intuito de ouvir mais explicações daquela sábia criatura. É muito simples, filho. Em primeiro lugar, vamos analisar bem seus efeitos colaterais e seguirmos corretamente a bula desse caridoso medicamento. Bula, Pai Francisco? Isso mesmo, a bula. A bula do médico dos médicos, Jesus. Sua bula é única. Trata-se de seus ensinamentos, de seu evangelho. Profunda lição, comenta Flávio. E à medida, Pai Francisco, imaginando que esse remédio fosse comparado não a um comprimido, mas a um elixir. Pergunta Luar, animado com as palavras do sábio preto velho. À medida, Luar. Bem, à medida, digamos que tenha que conter apenas o que realmente necessitamos e não mais do que isso para que não falte a um nosso irmão, o seu quinhão desse santo remédio. Gostaria muito de me lembrar dessa lição quando retornar ao meu corpo físico, diz Luar. Não se preocupe, meu filho. Você irá se lembrar, sim. Em primeiro lugar, da essência do ensinamento que é o que mais interessa. Quanto a lembrar em detalhes, quem sabe, um dia, não os escreverá, talvez, até melhor. Luar sorri, humildemente. Está na hora de retornar, Luar, diz Cláudia. Amanhã à noite, precisaremos de seus préstimos. Podem contar comigo. Deus o abençoe, Luar, agradece Rebeca, comovida. Capítulo 87. Nesse mesmo instante, vamos encontrar Soares, um dos homens de Romildo, que fora expulso por ele do grupo, num bar mal frequentado da capital. Está a beber junto de um amigo, também de vida desregrada. Interessante a sua história, Soares. Quer dizer que esse tal de Luar salvou a sua vida, mesmo sabendo que você pretendia eliminá-lo? Pois é o que eu estou lhe dizendo. Você fez bem em ajudá-lo a escapar, Soares. Só não me conformo de ter desistido de uma soma em dinheiro por causa disso. Sabe, Tião, existem certos momentos na vida da gente em que fazemos coisas que não entendemos. Penso que você foi justo, Soares. Afinal de contas, o rapaz poderia tê-lo abandonado naquele buraco. Pois é, mas ainda sinto que não fiz o suficiente por ele. Porque, Soares, já o ajudou a escapar, não foi? Sim, mas sei que ainda corre risco de vida. Apesar da incompetência de Romildo e dos outros, mais cedo ou mais tarde o encontrarão, se é que isso já não aconteceu e já não o eliminaram. E o que pretende fazer? Não sei, na verdade, nem tenho ideia de onde poderão estar neste momento. Pois eu penso que sua maior preocupação deveria ser com o prêmio. Com o prêmio? Sim. Afinal de contas, você trabalhou uns bons dias, não foi? Foi, mas esse tal de Paulo iria lhes pagar muito dinheiro. Sim, era muito dinheiro e ainda uma poupuda gratificação. Tião pensa um pouco e continua. Acho que deveria tentar receber a sua parte. Minha parte? Lógico, um homem rico daqueles deveria lhe pagar pelo que você fez. Você não diz que se trata de muito dinheiro. Sim. Então, mas o que vou dizer a ele? Aproveite a situação, Soares. Afinal de contas, você sabe muito. Não estou entendendo. Talvez ele possa lhe pagar pelo seu silêncio. Possa pagar para que você fique de boca fechada. Chantagem? Sim, por que não? Soares pôs-se a pensar. Vamos, meu amigo, aproveite a oportunidade, instiga o outro, com um estranho brilho de cobiça nos olhos. Não sei. Ora, Soares, você não vai deixar passar essa oportunidade, vai? Devo confessar que talvez esteja sem coragem. Escute, meu amigo, é evidente que você não deverá cuidar disso sozinho. Dessa maneira, poderemos fazer uma sociedade. Uma sociedade? Sim, eu ajudo você e dividimos a grana. Estou mesmo precisando de dinheiro, mas nem sei como começar. Pois eu sei, Soares. Se topar, conte-me todos os detalhes e deixe o resto por minha conta. Soares, então, conta tudo para Tião e resolve agir naquele momento mesmo. Venha, Soares, vamos até minha casa. De lá telefonaremos para esse tal de Paulo. Está bem, concorda o outro. Doutor Paulo, aqui é Soares. Soares. Sim ou não se lembra mais de mim?
Conheço, pelo menos, uns 4 Soares, responde o homem do outro lado da linha. Vou lhe refrescar a memória, doutor, Soares, Romildo, Luar. Oh, sim, Soares. O que você quer? Não está com Romildo? Não, Romildo me expulsou do grupo. Romildo o expulsou, mas por quê? Isso não vem ao caso agora, doutor. E o que vem ao caso, Soares? Quero a minha parte. Você quer a sua parte? E o que o faz pensar que eu terei que lhe pagar? Se foi expulso por Romildo, boa coisa não deve ter feito. Já lhe disse que isso não interessa. Quero a minha parte. Preciso conversar com Romildo antes. Sem conversas, doutor. Quero a minha parte. E por conta de que, Soares? Do meu silêncio, doutor. Paulo sente um estremecimento lhe percorrer o corpo. Sua esposa desconfia dele e foi embora para a casa do pai. Neste momento, ele se encontra sozinho em sua casa e Soares o chama pelo telefone celular. Na verdade, a intenção dele é pagar os homens para que eles o esqueçam. Mudou de planos e o que pensa agora é interromper tudo e tentar convencer Mirtes e seu pai de que não tem nada a ver com o que está acontecendo. Aposta, inclusive, que talvez Luar não recobre mais a memória e não se lembre de Romildo tentando atropelá-lo. Num futuro, quem sabe, tente novamente eliminá-lo? Procura, agora, controlar-se para tentar dominar a situação junto a Soares. Preciso pensar no assunto, Soares. Na verdade, devo-lhe algum dinheiro, sim. Afinal de contas, apesar de ter sido expulso do grupo, trabalhou também e não sou homem de ficar devendo. Vou lhe pagar, sim. E quanto é que irá me pagar, doutor? Bem, preciso conversar com Romildo para ver o que lhe devo pagar. Já lhe disse, doutor, sem conversas. Romildo não vai permitir que me pague. Quero uma negociação agora. Como já lhe disse, não estou lhe cobrando o meu serviço, estou lhe vendendo o meu silêncio. Mas isso é chantagem, Soares. O doutor pode chamar do que quiser. Tudo bem, Soares. Vamos fazer o seguinte, não dá para negociarmos por telefone. Vamos marcar um encontro. Certo, doutor, mas não me venha com truques. Não haverá truques, Soares. Dê-me o número de seu telefone. Ligarei para você. Nada feito, doutor. Eu lhe dou até amanhã cedo para resolver. Ligarei novamente às 8 horas. Passar bem. Dizendo isso, Soares desliga o telefone. Muito bem, Soares, diz Tião, entusiasmado com o rumo das coisas. Não sei, Tião. Estou receoso. Esse tal de Dr. Paulo é um homem bastante traiçoeiro. Você deve fazer o seguinte, se perceber qualquer tipo de sujeira, diga-lhe que tem um amigo que também sabe de tudo. Se ele quiser uma confirmação, dê-lhe o número deste telefone. Ele liga para mim e eu confirmo. Parece ser uma boa ideia. É uma boa ideia, Soares. Assim que Paulo desliga o telefone, liga para Romildo. Romildo, é Paulo quem está falando. Pois não, doutor, responde o bandido. Onde você está? Estou na estrada rumo à capital, como o doutor me pediu. Você chega ainda hoje? De madrugada. Muito bem, nosso encontro será amanhã de manhã por volta das 10 horas, naquele barraco onde conversamos da outra vez. Certo, estaremos lá. Só tem um problema, Romildo. Problema? Que problema? Soares. Soares, o que aquele miserável está querendo? Nós o expulsamos do grupo. Temos fortes indícios de que ele favoreceu a fuga de Luar. Ele está me chantageando. Chantageando? Quer que eu lhe pague pelo seu silêncio. E o doutor sabe onde ele se encontra? Não tenho a mínima ideia. Fiquei de lhe dar uma resposta amanhã às 8 horas. Ele vai me ligar. Então, doutor, por que não marca um encontro com ele no barracão? Chegaremos antes das 10 e o pegaremos. Vamos lhe dar uma lição. Na verdade, vamos conseguir o seu silêncio. Combinado, Romildo. A propósito, doutor, por que quer que cancelemos a missão? Não se preocupe com isso, Romildo. Na verdade, tenho a intenção de cancelá-la por enquanto. Preciso dar um tempo para que as coisas esfriem um pouco. Depois voltaremos à carga. O doutor é quem sabe. Então, estamos combinados.